Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mandicast. O Mandicast, o nosso canal do YouTube, do Spotify, da Faculdade São Leopoldo Mandic, onde nós conversamos sobre temas da odontologia. E hoje nós convidamos aqui a professora Cecília Turci. Muito obrigado, professora Cecília, por estar presente. A professora Cecília vai falar sobre um tema bastante comum no consultório odontológico, que é o paciente que chega com aquela queixa de sensibilidade dentinária. E o paciente, as pessoas, elas têm várias alternativas para usar, para ir direto na farmácia e comprar um produto. E o cirurgião dentista também tem vários produtos para usar e tratar essas sensibilidades. E ficam dúvidas. Esses tratamentos, eles servem? Qual é o melhor tratamento? Então, para isso, nós convidamos aqui a professora Cecília, que é mestre e doutora em clínica odontológica, com ênfase em dentística pela Unicamp, e fez seu pós-doutoramento na Indiana University, nos Estados Unidos. A professora Cecília é professora da graduação e da pós-graduação da Faculdade São Leopoldo Mandic. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço o convite. Então, o termo hipersensibilidade dentinária ou sensibilidade dentinária é o que é utilizado normalmente. O que é essa hipersensibilidade? Bom, a hipersensibilidade dentinária, ela acontece quando a gente tem dentina exposta na cavidade bucal. Usualmente, você teria esmalte recobrindo a estrutura dentária, de modo a não ter a exposição da dentina. Só que por alguns eventos, né, que são recessão gengival, que são aí desgaste do dente, você pode ter a dentina exposta. E com estímulos que sejam, por exemplo, um sorvete, né, o frio, que seja o ar que bate no seu dente, você pode aí ter uma dor aguda de curta duração e, obviamente, essa dor não pode ser confundida com outras ocorrências, do tipo trincas no dente, fraturas, mas você teria que checar, né, fazer esse diagnóstico diferencial. É muito mais um sintoma do que propriamente não é uma doença, é simplesmente um sintoma. Tá. E parece que ainda mais com o passar da idade, parece que todo mundo tem algum tipo de sensibilidade dentinária. Qual que é a incidência desse tipo de doença? Então, A gente pode chamar de doença? Não é uma doença, é uma condição ou simplesmente é tratado, é considerado como um sintoma, mas não uma doença. Existem trabalhos em diferentes populações que mostram aí que a ocorrência ela pode ser de 4% a 97% da população da amostra que foi avaliada. Mas, de maneira geral, fazendo um balanço de todos esses trabalhos nessas diferentes populações, diferentes formas de avaliar essa sensibilidade dentinária, chegou-se aí no valor médio, que é de 33% da população sendo acometida por essa condição. Mas existem quadros que podem ser ainda maior, por exemplo, crianças que têm defeitos no esmalte expondo a dentina, chegando aí até mais que 50% delas tendo quadros de sensibilidade dentinária. E quais são as causas dessa sensibilidade dentinária? Bom, como inicialmente eu comentei, é preciso que a dentina esteja exposta. E isso acontece por processos de desgaste. Seja desgaste causada pelo consumo de ácidos, né, em bebidas, alimentos, e esse consumo tem que ser frequente. Não é todo mundo que, obviamente, vai consumir um suco ácido e vai ter uma lesão, tá? Poderia também acontecer em função de doenças como do refluxo gastroesofágico, em que você tem a presença de ácido do suco gástrico na cavidade bucal. Também existem associações entre esse desgaste dentário e a consequente exposição da dentina quando você exerce, por exemplo, força excessiva durante a escovação, usa dentifrícios ou cremes dentais muito abrasivos. Então, são essas as causas relacionadas ao desgaste. Alguns exemplos. Mas a gente também pode ter uma recessão, uma retração da gengiva, tá? E isso pode acontecer por processos inflamatórios na gengiva, tratamentos ortodônticos e que expõem também uma parte da raiz e, portanto, a dentina fica exposta aí no meio bucal. Se isso acontece, se a dentina está exposta, ela tem comunicação com a polpa. E essa comunicação com a polpa, diante, por exemplo, de um jato de ar, existe dentro
dentro, né, da dentina, uns canais, os canalículos dentinários. E eles são preenchidos com um fluido. E esse fluido, imagina, diante do jato de ar, ele se movimenta. E se movimenta, causando aí também uma movimentação nas terminações nervosas. E nos próprios prolongamentos odontoblásticos, que a gente chama, que estão dentro desses canalículos. E isso deflagra aí a sensação de dor. Parece que aquele choquinho que dá, É aquele né? choque, tanto que é momentâneo, mas é uma dor bem intensa, né, de curta duração. Então, e isso vale para o jato de ar e para o gelado Pro também, gelado, que ele também faz, principalmente. Isso. Para o quente não tem, geralmente, esse tipo de resposta tão aguda, é mais para o frio mesmo. A forma de escovação de dente também pode induzir a recessão gengival e, consequentemente, elevar a sensibilidade dentinária? Sim, a gente tem vários trabalhos apontando que a escovação, a abrasão causada pela escovação é algo importante nesse processo de formação de lesão, de desgaste, e então expõe a dentina. O componente principal nesse desgaste é o abrasivo do creme dental. Tanto que se você escovar os dentes com uma escova sem creme dental, você vai ter um desgaste muito menor do que na presença de creme dental. Mas também auxiliam nesse desgaste, né, influenciam nesse desgaste, não só o abrasivo da pasta, mas também a dureza das cerdas da escova, assim como os seus hábitos de escovação. Por exemplo, exercendo aí essa força excessiva durante esse procedimento. Entendi. E existe uma informação que eu queria confirmar com você se é mito ou verdade, de que com o passar da idade diminui a sensibilidade dentinária. Isso é verdade? Isso é verdade. E é muito interessante pensar que o grupo mais acometido é de mulheres, na faixa de 30 a 39 anos, e atribui-se, né, essa ocorrência maior justamente porque a mulher está ali louca, estressada, com um filho pequeno, etc. À medida que as pessoas envelhecem, nós temos mecanismos naturais de proteção. O tecido dentinário pode estar exposto na cavidade bucal, mas a gente tem uma obliteração, um fechamento dos túbulos dentinários. E então diminui a luz dos canalículos dentinários, dos túbulos dentinários, naturalmente, e, portanto, diminui esse fluxo, né, essa movimentação do fluido que está dentro dos canalículos. Entendi. E também outro processo é que vai diminuindo o tamanho da polpa, né, do espaço relativo à polpa, uma recessão pulpar. E com isso também você vai tendo a tendência de ter menos sensibilidade. Por isso que é muito mais comum em pessoas mais jovens, na idade que eu falei, especialmente mulheres, e muito menos em pessoas que vão se tornando mais idosas, por esses mecanismos naturais de proteção. Tá. E você chamou atenção para esse grupo, principalmente de mulheres, na faixa de 30 e 39 anos, que está ali na loucura ali. O estresse tem a ver com a sensibilidade dentinária também? Alguns trabalhos recentes mostram essa associação. Clinicamente, quando você se depara com um paciente com queixa de sensibilidade, muitas vezes ele relata, né, que teve um episódio, né, de estresse e aí apareceu a dor. E, de fato, isso foi comprovado em trabalho científico, porque quando você está estressado, você tem o que se chama de hiperalgesia. Você, anteriormente, sentiria a dor de uma certa intensidade diante de um estímulo, mas se esse estímulo for aplicado em você numa condição que você está estressado, ok? A mesma intensidade de estímulo. Você vai responder tendo um limiar bem menor de dor e você vai sentir uma dor muito mais marcante quando você está estressado. E tem relação já estatisticamente comprovada, né? Se você está estressado, você tem mais risco de ter aí um evento, né, uma dor aguda, que é a sensibilidade dentinária. Então, seria uma associação, então, entre os dois. Diminuir o limiar de dor, mais a hiperalgesia e a sensibilidade dentinária. Isso. Bacana. Então, nesse bloco aqui, nós acabamos de falar agora sobre o que é a sensibilidade dentinária. A professora Cecília nos explicou como é que ela funciona, que ela diminui, inclusive, com a idade, uma informação interessante, e que o estresse tem uma associação com o aumento dessa sensibilidade dentinária nas pessoas que têm.
Continua assistindo nossos vídeos, deixa um like se você gostou nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade de São Leopoldo Mandic para você receber as notificações dos novos vídeos. E no próximo bloco nós vamos falar sobre prevenção e tratamento das hipersensibilidades dentinárias.